Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Tudo bem com vocês? Olha lá, hoje a gente vai falar sobre publicação e qualis com o Dr. Walter. E eu tô esperando ele entrar, esperando a galera entrar aqui pra gente já começar a conversar sobre a live. O Alan, meu aluno, já entrou. Mais algumas pessoas. Depois vocês colocam aí nos comentários, façam perguntas. O professor Walter é a pessoa mais indicada para vocês saberem aí sobre publicação, sobre se preparar. A Dani está ansiosa pela live. Se preparar aí para publicações do mestrado, doutorado e até mesmo da graduação, se você já quer ter uma carreira acadêmica. Então você já entra aqui para conversar com a gente, para falar sobre as publicações. Então, Ricardo Costa entrou, a Isa entrou. Olá a todos vocês, sejam bem-vindos, todos e todas. Como estão? Como vocês estão? Como está o coronavírus aí? A professora Dani Menegotti, professora Letícia, um beijo. Acabaram de entrar também. O professor Walter acabou de entrar e eu vou convidá-lo para participar aqui da live. Deixa eu entrar aqui. O professor Walter pode chamar aqui para poder participar da live, transmitir ao vivo com o professor Walter. Já adicionei, estou aguardando a resposta do professor Walter. Conectando. Olá! Boa noite, professor Luiz. Boa noite, tudo bem? Tudo sim. Tá me escutando direito, tudo certinho aí? Tudo Nossa, certinho. todo arrumadinho, eu tô aqui no frio, um friozinho maringaense. Tá frio aí também? Na verdade, não, eu só tô assim elegante, porque normalmente o senhor tá bem elegante também, aí posso ficar. Nada, eu já estou só. Passando meu friozinho. Vamos começar. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite aqui de falar sobre publicação e qualis nessas lives que eu estou fazendo para inspirar os alunos. Eu estou vendo bastante aluno desanimado, mas é o momento de pegar o que veio para desanimar, que é o coronavírus, essa pandemia, e trazer coisas boas. Então, tempo de produzir, tempo de ler, tempo de procurar se estruturar melhor a carreira. Então, essas lives são para isso, para a gente poder conseguir inspirar os alunos aí a uma trajetória acadêmica mais focada, dar dicas. Então, é um bate-papo mesmo. Então, eu sempre começo perguntando a carreira acadêmica, porque os alunos se inspiram bastante nos professores, e aí eu queria saber a carreira acadêmica do professor. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre as publicações, em específico na área do direito. Na verdade, eu estou assim, né, um pouco mais formal, porque eu acabei de tomar posse da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de Ceará. Antes as posses só eram presenciais, eu perdi 3 vezes a minha posse. Parabéns! E dessa vez agora deu certo. Mas enfim, falando aqui um pouquinho então sobre um breve resumo da minha trajetória. Na realidade, desde a graduação, eu sempre tive interesse em realizar pesquisa, em ser professor. Na verdade, quando eu entrei no curso de Direito, eu costumo dizer por um acaso, um feliz acaso, e eu gosto sempre de comentar, né, o porquê, que às vezes os alunos, especialmente da graduação, perguntam por que eu escolhi o Direito. Na realidade, minha vida inteira eu pensei em fazer administração de empresas, e em alguns anos eu pensei em fazer arquitetura. E no meu terceiro ano no colégio, eu tinha, enfim, já estava bem focado para fazer o curso de administração de empresas, e tinha um professor no meu colégio, um professor de espanhol, que é procurador do estado do Ceará. Ainda hoje ele é professor de espanhol desse colégio e procurador do estado do Ceará. E ele organizava, e ainda hoje, inclusive, organiza alguns eventos na área de direitos humanos. E na época, os alunos que queriam cursar
direito eram liberados pelo colégio para participar desses eventos. O colégio enviava os alunos, enfim, no ônibus, para participar de todos esses eventos da procuradoria. Na época, embora eu não quisesse fazer direito, eu fingi que ia fazer direito para escapar das aulas de um professor de biologia, que embora eu gostasse muito de biologia, aquele professor em específico eu não gostava. E aí eu comecei a dizer que ia fazer o curso de Já direito. ele descobre isso. E por conta, então, desses eventos que eu participava de direitos humanos, me despertou o direito. Na verdade, o direito apareceu, inclusive, em testes vocacionais, mas eu nunca tinha pensado até então em realizar. E o curioso, professor Luiz, é que no final da minha graduação, eu voltei a ter contato com esse professor. Depois que eu concluí a graduação, eu fui trabalhar com ele na procuradoria, que ela ainda hoje ele é o chefe do C3, Centro de Estudos e Treinamentos, da Procuradoria, e desde então eu sempre colaboro com ele na organização dos eventos. Inclusive, a gente organizou hoje uma live de direitos humanos, desculpa, que a professora Daniela, que está nos assistindo, inclusive sempre nos prestigia, porque ela inclusive já foi algumas vezes a Fortaleza para ministrar alguma palestra desses cursos de direitos humanos. Pois bem, então na época assim que eu concluí a graduação, eu já comecei o mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Fortaleza, e aí na época eu conciliava com a docência já em alguns cursos, algumas disciplinas que eu ministrava no interior do Ceará, e também com o mestrado, a Procuradoria Geral do Estado e o ensino dessa faculdade, enfim, no interior. E aí, na época do mestrado, eu fui fazer o mestrado de sanduíche na Federal de Santa Catarina. Depois, antes de concluir o mestrado, eu já tinha feito a seleção e obtive êxito na seleção do doutorado da Federal de Santa Catarina. Então, eu fiz o doutorado na Federal de Santa Catarina com doutorado de sanduíche na Universidade de Zaragoza, na Espanha, e período de estágio de pesquisa na Federal da Paraíba, ambas experiências com apoio da CAPES. E depois, assim que eu concluí o doutorado, eu iniciei aqui o estágio de pós-doutorado na Universidade de Marília. Após a conclusão desse pós-doutorado, eu fui efetivado, então, como professor permanente do programa de pós-graduação em Direito daqui, a nível de mestrado e doutorado. No doutorado, por eu ainda ser jovem doutor, eu não posso ainda orientar, né? Eu só leciono no doutorado. O mestrado, sim, que eu leciono e oriento. Legal. E a pergunta, assim, muitos alunos já me perguntaram e eu queria saber uma resposta do professor. Por que é importante publicar? Na realidade, o pesquisador, enfim, tem que sempre estar em mente qual é o objetivo que ele quer seguir, né? Se é propriamente carreira acadêmica, em que perspectiva, em que nível ele quer atingir dentro da academia, digamos assim, ou se ele quer, enfim, continuar apenas, entre aspas, com a advocacia. Por quê? Porque eu costumo dizer que o aluno, o pesquisador, ele tem que decidir qual é o caminho e quais são os canais que ele vai publicar aquele artigo, aquela pesquisa dele, né? Porque, infelizmente, no direito, que não ocorre em muitas das outras áreas, você tem aí uma distinção, por vezes, bem grande entre se publicar em uma revista qualizada ou uma revista que não tem uma preocupação de início aí em ter um qualis mais elevado, né? Não que uma revista que tenha qualis vai ser uma revista melhor do que uma que não tenha. São perspectivas e são análises diferentes, né? No decorrer aqui, a noite de hoje, eu vou mencionar algumas distinções, algumas características que normalmente as revistas que têm um qualis mais elevado possuem e que outras revistas não necessariamente estão aí, obedecem, de certa maneira, alguns parâmetros para que estejam, então, bem avaliadas no qualis, periódicos. Teve uma ouvinte aqui que escreveu meu sonho, um Qualis B, pelo menos. Já a gente vai falar sobre o que é esse negócio de Qualis A, B, C. E outra coisa que eu vejo muita gente perguntar, até por conta da história do direito no Brasil, nós do direito temos uma característica muito grande de publicar em livros. Então eu pergunto para o professor, publico em revista ou publico em livros? Na verdade, dando continuidade a essa questão de qual é o seu objetivo, né, professor? Porque, na verdade, o pesquisador ele tem que pensar sobre vários aspectos e escolher o que vai pesar mais para ele e, assim, decidir
qual é o canal, digamos assim, de publicar. O que acontece? Tradicionalmente no direito, como o senhor mesmo bem mencionou, boa parte da nossa produção científica sempre foi concentrada em livros, né, a rigor manuais e capítulos de livro. Isso até o final do meu mestrado era um cargo, digamos, chefe, inclusive nos programas de pós-graduação em Direito. E aí, naquele período, houve uma certa mudança na área do direito, a questão da avaliação da CAPES, aonde se impôs e aonde se valorizou mais as publicações em periódicos. Por quê? Por conta da pontuação. Tá? Outras áreas, por exemplo, as áreas das ciências naturais, ciências da saúde, as tecnológicas, normalmente se focam muito na publicação em periódicos científicos com alto impacto. E aí isso vai acabar gerando uma distinção muito grande na área do direito em relação às outras áreas, enfim, do conhecimento. E aí um outro ponto importante dentro dessa discussão e de se pensar onde publicar é que em várias áreas o que conta muito é o fator de impacto, ou seja, o índice H, né? Normalmente no direito a gente acaba não discutindo ou não se preocupando muito com o índice H. Né? Eu mesmo, quando eu comecei, o senhor pediu para me falar aqui um breve resumo sobre mim, eu falei a minha formação acadêmica, a instituição que eu estou vinculado. Outras áreas, o pesquisador, ele já inicia falando qual é o índice H dele. Ou seja, qual é o impacto das publicações dele no meio científico. Tá? E aí eu já lhe pergunto, qual é o seu índice H? Né? Quase nenhum professor de direito que sequer sabe o seu índice H, onde se faz esse índice Nunca H. procurei saber. E aí, na verdade, por que eu estou mencionando isso? Algumas áreas, elas, inclusive, atrelam a questão da avaliação do periódico, ou mesmo a avaliação do programa, de acordo com o fator de impacto, ou do pesquisador, ou da revista, ou do grupo de pesquisa, ou mesmo, então, daquela instituição, daquele programa. No direito, se a gente for verificar, na verdade, muito provavelmente, os docentes que têm maior fator de impacto não são docentes que tradicionalmente escrevem, que publicam em periódicos com pares mais elevado. Tá? E aí, na verdade, se você for atrelar, que até agora não estava sendo atrelado, né? A nota, a classificação, a nota, enfim, da revista do direito, a questão de fator de impacto, muito provavelmente, muitas dessas revistas que hoje em dia são classificadas como A1 ou A2, elas vão cair muito de nota, por justamente não serem revistas que são geralmente citadas por outras produções científicas, né, por outras publicações. E aí, em que ponto? E aí, alguns exemplos em específico. Se a gente pega autores, entre aspas, mais tradicionais no direito, que são autores que são bastante citados, e aí vide, por exemplo, o próprio professor Antônio Augusto Cansado Trindade na área de Direitos Humanos, o professor Paulo Bonavides em Direito Constitucional, são pouquíssimos ou quase nenhuma publicação deles se dá em revistas com qualidade elevada. E aí, professor Walter, por que o senhor está dizendo isso? Porque são professores de uma outra geração que concentram realmente suas publicações ou em revistas que tradicionalmente eles já publicam, ou aquelas revistas dos tribunais, ou de algum tribunal de justiça em específico, ou mesmo em capítulos de livro, ou livros manuais, né? No caso, tanto o professor Paulo Bonavides quanto o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Esse não é que eles não tenham publicações boas, pelo contrário, mas o foco desses dois autores em específico, não é justamente aí a pontuação proveniente de um qualis, porventura, de alguma revista que eles tenham publicado. E aí no direito há também essa desassociação em específico. Outras áreas, como a gestão de empresa, a revista ela tem um qualis mais elevado a partir do fator de impacto daquela revista. Isso é uma grande distinção em relação ao direito. E aí, por que eu estou falando dessa questão do índice de impacto? Né? Primeiro, para aqueles que tenham interesse em saber se o índice de impacto, você pode se cadastrar no Google Acadêmico, cria um perfil no Google Acadêmico e questões de minutos ele gera. Isso é bem interessante que o pesquisador, enfim, no direito tem conhecimento. Inclusive, a partir do perfil no Google Acadêmico, tem como verificar quem foi que te citou, inclusive acessar aquele artigo que citou, né? E aí, de repente, até estabelecer um certo diálogo com o autor que te citou previamente.
como eu estava mencionando, então, para outras áreas, o fator de impacto é bem ponderante nessa questão da classificação daquela revista. No direito, a gente não tem isso. E aí, abre a grande dúvida, que eu sempre comento com os alunos, você quer fazer um bom artigo, publicar em uma revista que ela possui uma classificação A1, mas não necessariamente é uma revista que é bem lida, bem conhecida entre seus pares, e, consequentemente, provavelmente, o seu artigo não vai ser tão citado, por exemplo, se você publicar em alguma revista de algum tribunal de justiça, ou mesmo alguma revista que, entre aspas, tem um foco, por exemplo, na advocacia, ou uma determinada revista de alguma faculdade de direito que seja, enfim, que tenha um curso de direito grande. E aí, no direito, a gente tem essa particularidade, então, que não necessariamente andam juntos essa questão do fator de impacto com, na verdade, a classificação daquele periódico, né? E aí, alguns exemplos, inclusive. A USP, né, o Largo de São Francisco, ela tem uma revista da pós-graduação, uma revista antiga, mas se você for verificar o qualis dela, é um qualis baixíssimo. Por quê? Porque, por exemplo, eles praticamente só publicam artigos dos professores da casa. E aí, um dos critérios na área do direito é justamente a endogenia. Outras áreas do conhecimento, na classificação do qualis, já não leva tão em conta essa questão da endogenia, né? O que acontece? Até pouco recentemente, a área do direito tinha algumas regras em específico que eram bem distintas às regras, por exemplo, da administração de empresa. Aqui na Universidade de Marília, a gente está resgatando, digamos assim, vamos voltar a publicar uma revista que ela é interdisciplinar. E aí vai contar com artigos da administração e do direito, a revista de estudos. E aí eu tive, enfim, que aprender um pouco, outro professor que vai estar como editor dessa revista comigo, ele é da administração de empresas. E ele mostrando as regras e como é que é aplicado as discussões na administração, por vezes bem díspares em relação às nossas regras do direito. E aí eu estou falando, né, essa questão, não que necessariamente as regras deles são melhores ou piores que as regras do direito. Na realidade, uma crítica que por vezes eu faço é que o direito ele gosta de ficar, digamos assim, encastelado, né, e aí discutir algumas regras em específico e sempre ter aquele discurso, que eu considero um discurso vazio, de que, não, porque a área do direito é diferente, nós vamos ter que seguir diferentes o resto da vida. Não, a gente não pode publicar em revistas interdisciplinares. Hoje, eu tenho o mesmo discurso que o direito precisa sair do pedestal e conversar com as outras ciências. O mesmo discurso. Sim, sim. Porque o que acontece? E aí, quando o aluno me pergunta, professor, isso aqui, eu terminei um artigo na disciplina, estou com um artigo aqui finalizado, eu publicar hoje. Eu sempre pergunto qual é a finalidade que ele quer. Se ele quer cumprir alguma determinação do seu curso de mestrado ou do doutorado, ou o aluno de mestrado, ou mesmo da graduação, que quer, após a conclusão do seu curso, galgar, né, e entrar em um seletivo de mestrado ou de doutorado, ele tem aí sim que se preocupar bastante em publicar em revistas que tenham um qualis elevado, porque na seleção isso conta muito, né? Eu sempre, desde que eu ingressei na Unimar, eu estou em todas as bancas de seleção de mestrado e corrijo quase todos os anos a prova do doutorado e eu acabo escutando muitos professores que participaram da entrevista comentando. E aí, quando tem um aluno, né, que tem uma publicação B1, A2, A1, os membros da banca, olha, esse aluno aqui tem potencial, olha, já se preocupou da época do mestrado. Não, olha, ele já se preocupou da época da graduação em ter publicações em revistas que estejam qualizadas. Agora, note, professor Luiz, que não necessariamente, como eu falei de início, um artigo numa revista A1, primeiro é uma revista, é um artigo de excelência, não necessariamente, e a mesma forma que não necessariamente só as revistas A1 são revistas que têm aí um certo rigor, digamos assim, científico. São realmente perspectivas distintas. E aí eu trago mais um exemplo. Esse professor que eu trabalhei um período, ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. E esse instituto publica um periódico, uma revista há bastante tempo, que tem como editores ele, o professor César Barros Leal, e o próprio professor Antônio Augusto Sá Trindade, que atualmente é juiz lá em Haia.
E eles me chamaram na condição de coeditor da revista, e eu fui, enfim, fiz todo um projeto de reformulação da revista. A gente colocou no sistema do OJS, que é um sistema de editoração de periódicos muito utilizado no Brasil, que inclusive é gratuito, foi desenvolvido no Canadá. Então, a gente colocou todas as edições anteriores dentro do sistema do JS, abriu o edital e começou, então, a trilhar caminhos para a obtenção do Qualis. Lá na frente, depois de eu pedir uma série de modificações, o professor Antônio Augusto pegou e comentou: olha, sinceramente, eu não sei o porquê a gente buscar tanto essa classificação no Qualis. Eu, particularmente, não estou mais na docência no Brasil, sou juiz aqui em Haia. O César, ele também não é mais docente no Brasil, ele já está aposentado. A maioria dos autores que publicam na nossa revista não estão atrelados ao programa de pós-graduação em Direito, aí no Brasil. A maioria dos nossos autores são europeus ou provenientes, enfim, de vários juízes tanto da Corte Europeia como da Corte Interamericana de Direitos Humanos que publicam na revista. Então, para eles, na verdade, não tem um motivo de a gente adequar em vários aspectos a revista por conta da classificação no Qualis. Então, pode ser que um editor, uma faculdade de Direito, não tenha, a princípio, aí, nenhuma pretensão de obter um Qualis mais elevado. Porque, inclusive, quando alguma faculdade, enfim, algum professor me procura perguntando: professor, eu quero criar uma revista na minha faculdade, ou voltar a publicar alguma revista que esteja, né, em descontinuidade na sua faculdade. E aí eu sempre pergunto: tá, qual é o teu objetivo em criar a revista? Você quer agradar os seus professores e alunos, ou quer realmente se preocupar com o Qualis? Porque como a área do direito se preocupa com essa questão de ideologia, por vezes, se eu crio hoje aqui no direito da Unimar uma revista mais focada para a graduação, e os professores e os alunos do curso de direito, enfim, submetam trabalhos, em algum determinado momento eu não vou poder publicar pela questão de ideologia. E aí vai ter uma série de reclamações, como é que eu sou docente da faculdade X e eu não posso publicar na revista da minha faculdade. Né? Por vezes, os professores e alunos da graduação, mestrado, acabam não me acham um certo absurdo você ter uma revista na sua instituição e não ter, enfim, a possibilidade de publicar naquela revista. E aí, como eu mencionei, não necessariamente um periódico com um Qualis elevado, necessariamente são periódicos de excelência dentro daquela área específica de estudo, e não necessariamente todos os artigos que são publicados em um A1 têm um rigor científico maior do que, por exemplo, uma revista que foi publicada em um Qualis 100. Então, são uma série de discussões que têm que ser levadas em conta. Não necessariamente, se o professor Luiz publicar hoje um artigo na revista 1, não necessariamente aquele artigo, melhor dizendo, vai ser mais citado do que se o senhor publicar um artigo no Juiz Navigante, ou mesmo, se bem que eu acho, nem sei se ainda existe mais Juiz Navigante, porque na minha época da graduação era o carro-chefe. Na minha também, eu acho que agora é o Migalhas, né? O Migalhas, por exemplo. E aí, muito provavelmente, o seu artigo, se for publicado no Migalhas, ele vai ter uma maior difusão e uma maior quantidade, inclusive, de citações do que se publicar em uma determinada revista que tem um Qualis A1. Isso é fato. Se você for comparar o índice de impacto de algumas revistas nossas na área do direito que são classificadas como A1, são irrisórias. E aí, inclusive, nessa semana, o próprio Google divulgou o fator de impacto das revistas. E, pasmem, das 100 revistas com maior índice de impacto em português, nenhuma das 100 maiores é da área do direito em específico. Eu tenho algumas revistas que são interdisciplinares, que publicam artigos na área do direito, mas entre as 100 com maior índice de impacto, nenhuma da área do direito. Né? Se eu não me engano, entre as 30 com maior fator de impacto, eu cito a revista Estudos Feministas, que é uma publicação lá da Federal de Santa Catarina, é uma publicação interdisciplinar, inclusive eu publiquei recentemente um artigo neles, mas, como eu mencionei, não é em específico na área do direito. Na realidade, são pouquíssimos artigos na área do direito que são, enfim, publicados nessa revista. Por quê? Porque, tradicionalmente, a gente estava acostumado a publicar em livros, em capítulos de livro. E, logicamente, inclusive com os próprios índices de impacto, é muito complicado eu medir esse fator a partir
dos livros e dos capítulos de livro. Por quê? Porque existem alguns sites, enfim, algumas empresas que fazem essa medição, esse fator de impacto. Como eu mencionei, o próprio Google Acadêmico faz esse impacto, mas o que acontece? Há uma programação, né? Enfim, o técnico do Google faz uma série ali de programações e vai percorrendo dentro da base de dados do próprio Google Acadêmico e vai computando aquela citação. Muito provavelmente, aquele manual de direito constitucional, que é super citado nas monografias, nas teses, nas dissertações, muito provavelmente ele não vai ser verificado qual é o impacto daquele livro ou daquele capítulo de livro. Por quê? Porque não está na rede, não está dentro da base de dados do Google. Então, há algumas, né, essa resposta à sua pergunta não é tão simples, justamente porque o pesquisador ele tem que decidir qual é o canal. Ele quer ter uma pontuação maior pelo Qualis, ou ele quer ser mais lido, ele quer ser mais citado. Lógico, falando isso, mas há algumas exceções. Por exemplo, se eu estudo direito animal, existe uma revista que é publicada na Federal da Bahia, a Revista Brasileira de Direito Animal. Ela é bem conhecida, né, uma área bem específica do conhecimento no direito, e é a revista realmente de referência. Então, vários pesquisadores, quem minimamente estuda direito animal, sempre se recorre a essa revista. Mas há outras revistas que são mais, entre aspas, generalistas, que publicam de todas as áreas, que são, inclusive, classificadas como A1. Quando você vai verificar o fator de impacto daquela revista é pouco lida, é pouco citada. E aí há uma preocupação, né, na verdade, uma preocupação, eu considero errônea, mas é uma preocupação de alguns editores no sentido de que, se no direito a gente impor essa questão do fator de impacto, as revistas vão cair e muito o Qualis, se a gente fosse assemelhar com algumas outras áreas do conhecimento que medem a questão da nota, né, que, enfim, que fazem a verificação desse Qualis daquele periódico em específico a partir do fator de impacto da revista. Essas de modificações em relação ao Qualis periódico, né, a questão da mudança, inclusive das regras mais sérias, enfim, mas algumas mudanças, por exemplo, a gente ter algumas regras que vão valer para todas as áreas, né? Já tem, na verdade, essa discussão há bastante tempo dentro da CAPES, essa discussão de se colocar, então, algumas regras em específico, e aí não seria uma classificação por área, direito, sociologia e filosofia, e sim por grande área. Ok. O que é o Qualis? O pessoal fala assim, eu tenho uma revista publicada em B1. O que é? E como que é essa categoria do Qualis? Na realidade, o Qualis, ele foi criado no seio da CAPES para classificar a produção científica, então, dos pesquisadores, docentes e discentes atrelados a um programa de pós-graduação em Direito. Não necessariamente um artigo que é publicado, então, numa revista Qualis A1, ela é um artigo melhor, né, do que um artigo de uma B1, B2, B5. Não é isso. Na realidade, a classificação ela não vai medir o rigor, digamos assim, científico ou a qualidade do artigo em específico que foi publicado. Ele tem uma série de critérios que o periódico ele tem que seguir, e se aquele periódico seguir aquele critério dentro daquele período de classificação, essa, por exemplo, a classificação A1. Então, se eu, enquanto pesquisador, publica naquele periódico, aquele meu artigo vai valer 100 pontos. Agora, é importante frisar que o Qualis ele foi criado, então, como um instrumento avaliativo da CAPES, né? Um órgão atrelado, então, ao Ministério da Educação brasileiro. Mas, o que acontece? Infelizmente, algumas universidades acabam dando, digamos assim, um outro valor e exigindo e se aproveitando, digamos assim, da classificação do Qualis para ir sobre vários aspectos. Por exemplo, algumas seleções de alguns programas de pós-graduação, seleção, por exemplo, para docente, leva em conta as publicações que o docente teve no decorrer da sua formação em relação à publicação, então, de artigos classificados dentro do Qualis. Na realidade, o Qualis ele serve para medir, enfim,
a qualidade e atribuir uma pontuação em relação àquele período avaliativo, que atualmente na CAPES é um período quadrienal. E como eu já falei diversas vezes, não necessariamente o artigo vai ser melhor ou pior que o outro. É um sistema que foi desenvolvido e que a própria CAPES já coloca bem claro na página inicial do WebQualis, que é o site onde está disponível todas as classificações atuais, não só do direito, mas de outras áreas, de quê? Que aquilo dali é um instrumento avaliativo que é válido aos programas de pós-graduação em direito, que lá na frente vão passar por uma avaliação e uma conceituação dentro, então, do sistema avaliativo da CAPES. Tá? E aí, na verdade, acaba, por vezes, sendo deturpado o sistema avaliativo. E aí, uma outra observação, para aqueles docentes, ou mesmo aquelas instituições que têm um caráter, ou um enfoque, melhor dizendo, a publicações internacionais, por vezes, aquele periódico que é reconhecido mundialmente não está classificado dentro do Qualis. E aí, cabe o pesquisador pensar, eu vou publicar naquela revista que vai me gerar um impacto grande, ou eu vou ficar, entre aspas, presos à amarra de uma classificação. Não que não seja importante, é muito importante, né, você publicar em revistas que tenham um Qualis elevado, se, logicamente, o seu objetivo é seguir a carreira acadêmica dentro da pós-graduação em Direito. Tá? E aí, lógico, lá na frente, aquele periódico que de início não está classificado no Qualis, ele pode vir a ser avaliado lá na frente. E aí cabe o programa de graduação em Direito solicitar a avaliação perante o sistema da CAPES, né? A comissão do Qualis periódico vai avaliar. Recentemente era realizada essa avaliação todos os anos. Com essas mudanças do Qualis, das regras gerais, tanto na CAPES como no MEC, atrasou bastante, na verdade, recentemente, a classificação dos periódicos na área do direito. Na verdade, está parada aí já há bastante tempo por série de modificações que estão ocorrendo, nas grandes áreas. E aí a gente já tem aí uns 2 anos que a gente não tem uma nova avaliação. Mas para aqueles que têm um interesse, né, em descobrir se uma revista ela é ou não classificada, basta acessar o site, então, colocar no Google WebQualis, CAPES, e aí, enfim, buscar a partir ou do nome do periódico ou do ISSN. Você pode procurar a partir do extrato, ou seja, se é classificado em A1, A2, ou pedir para gerar no próprio site uma planilha de todos os periódicos avaliados na área do direito, e de todos os extratos, enfim, há essa possibilidade. E aí uma outra observação, por vezes, e aí até uma certa crítica, muitos fazem, que na área do direito, como também em outras áreas, há uma cobrança muito grande, né? Alguns entendem, essa questão do produtivismo. E, inclusive, algumas instituições impõem algumas questões a respeito, por exemplo, da quantidade de artigos em revistas A1 ou A2. Quase todos, se não todos os programas de pós-graduação em Direito impõem, inclusive aos docentes, né, uma série de regras e de metas, digamos assim, a respeito dessas publicações. Por vezes os alunos reclamam, porque eu só posso defender minha dissertação se eu tiver uma publicação em uma B1 ou B2, enfim, cada programa tem uma especificidade. Mas eles, por vezes, não sabem que o docente também é cobrado sobre esse aspecto. Eu conheço instituições que colocam e vinculam a publicação de artigos em revista com a bolsa que o docente ganha. Ele tem que cumprir tantos % de publicações ou quantos pontos para ele ter acesso a 60%, 70%, até 100% da bolsa. Então, ele tem um mínimo que ele tem que produzir para se manter no programa. Sim, sim. Na realidade, quase todas têm critério de recredenciamento, ou seja, se o professor não atingir aquela meta dentro do ano, ou enfim, da quadrinal, ele acaba sendo desligado do programa, né? Isso, inclusive, está sendo implementado nas federais. Na época que eu era discente da UFSC, foi implementado o sistema de credenciamento e recredenciamento dos docentes. Aqui no nosso caso, na cidade de Marília, a gente tem uma pontuação mínima anual, e aí dentro dessa pontuação mínima anual, necessariamente uma publicação em um periódico A, ou A1 ou A2 por ano. E aí, lógico, temos alguns docentes que atingem, né, esse mínimo e
consegue publicar 3, 4, 5 artigos em revistas A1 ou A2 por ano, mas tem aquele docente que, por vezes, tem uma dificuldade e acaba nem... E aí, lógico, não é que a minha instituição vá demitir já aquele docente que não cumpriu naquele ano específico, né? A coordenação faz aí um levantamento, pede a documentação e aí analisa cada caso em específico. Mas a gente já teve, inclusive, casos de desligamento do nosso programa por professores que não tinham aí uma produção mínima, nem ao que passaram longe, né, da meta mínima, então, dentro daquele quadriênio. E, inclusive, também, há aqueles... e aí, no caso das federais, o docente é desligado, né, do programa, mas, lógico, continua na faculdade de Direito, com a carga horária equivalente. No caso das privadas, acaba sendo mais complicada, porque, por vezes, na instituição privada, eles acabam demitindo um docente que não cumpre aí os requisitos mínimos. Porque, lógico, uma universidade privada, muito provavelmente não vai querer manter um professor doutor 40 horas na sua instituição. Eu acho que deu uma travada. Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que deu uma travada no vídeo do professor Walter, gente. Tá voltando. Eu acho que eu vou remover o professor. Aí eu já volto aqui. Um pouquinho, galera. Transmitir ao vivo. Cadê o Walter aqui? Acho que o Walter caiu. Oxi. Galera, só um pouquinho, o professor Walter caiu. Ele já volta aqui com a gente. Só um pouquinho. A professora Dani está com a gente. Só um pouco que o Walter caiu, galera. Só um pouquinho. Já ele volta. Quando vocês forem, podem fazer a pergunta. Tem aqui embaixo um íconezinho de um ponto de interrogação que vocês podem mandar a pergunta de vocês ali. Aí a gente vai responder daqui a pouquinho, tá? Só estou esperando o professor Walter chegar aqui, voltar aqui para eu poder chamar ele para participar. Cadê? Walter, cadê você? Oi. Pedir depois para a edição melhorar aqui. Cadê o professor Walter? Problemas técnicos. Vou chamar a Dani enquanto o professor Walter não volta. Pode ser, Dani? Dá um joinha aí se alguém quiser participar aqui enquanto o professor Walter não volta. Faz um joinha assim que aí eu chamo. Hein? Vamos lá. Turururu. A Dani não tá querendo. Cadê o professor Walter? Ainda não está aqui. Ainda não está. Não voltou. Só um pouco. Vamos lá. Vamos ver se ele voltou. Cadê o professor Walter? Professor Walter. Vamos lá, gente. Dani, você quer falar um pouquinho? A Dani vai fazer uma live com a gente sobre doutorado sanduíche. Eu não lembro mais exatamente quando que ela vai falar. E tem o professor Jairo, na próxima semana, que vai falar sobre projeto e pesquisa em direito. Como fazer um bom projeto, como elaborar uma boa pesquisa, como ter um bom tema em direito. Eu acho que o professor Walter caiu de vez. Deve ter acabado a bateria do celular dele. Dani, o professor Walter desapareceu.
Eu tô esperando ele voltar. Você quer dar oi pra galera, Dani? Vai que não está, tá em trânsito e não pode dar oi. E a Dani mesmo super publica em revista, periódico. Vocês estão muito chiques. Então nada, Dani. Vamos lá, vamos nem dar um oi pra galera aqui, quer ver? Ó, vamos ver se é a Dani. Até o Walter entrar. Oi? Oi! O Walter caiu! E não voltou ainda. Eu tô aqui trabalhando, tô toda, né, coloco o cabelo pra cima, então, Tá na escrevendo um verdade, artigo para não publicar tô numa como revista. vocês. Não tô como vocês, como, né, o Walter Ele acabou de voltar aqui. chegou. Então, ó, então Mas na só, nossa na verdade, se eu não me engano, daqui 2 lives é a live com você para falar sobre doutorado sanduíche. Tem um doutorado de monte de sanduíche. gente perguntando. Mas esse assunto de qualis, né, de classificação da revista, eu acho importantíssimo, porque é, na verdade, o dia a dia realmente do De um acadêmico, pesquisador. né, do profissional. Então, Mas, então, só essa mensagem, todos os meus orientados estão assistindo, pedi para que todos que assistissem. fofo. Obrigado. Obrigado pela Esse participação é para breve. todo Até daqui mundo. 2 lives, tá? É. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu já chamar o professor Walter. Tá chamando! Isso acontece. Acontece até no programa da Fátima Bernardes. Você acha que não vai acontecer no meu? Caiu! Se machucou? Isso acontece, tecnologia. Melhor cair a live do que cair em palco. Eu já caí no palco uma vez, eu escorreguei. É uma beleza. Tô batizado já. Não não, de cair do palco, então tô no lucro ainda. Por enquanto em live a gente só cai a conexão. Então, assim, a gente estava falando sobre os impactos, a diferença entre a publicação ter um qualis, mas não ser tão citada, não ter um impacto, que o direito está passando por essa mudança de repensar aí as classificações. Muitas revistas um pouco brava, porque ela tem um qualis, uma qualificação grande, mas o fator de impacto dela ainda é baixo. E aí o que eu queria saber com você é que é assim, nós temos a classificação A1, A2, B1, B2, B3, B4 e C. A C não tem pontuação. E aí depois tem as suas classificações, né? A A1 vale 100, a A2, se não me engano, vale 80? E 5. 85. Na verdade, atualmente, né? Porque Atualmente. Como eu mencionei, a gente está passando por algumas mudanças em relação ao Qualis, mas atualmente a pontuação nós temos A1 100 pontos, A2 85 pontos, B1 70 pontos, B2 55 pontos, B3 40 pontos, B4 25 pontos, B5 10 pontos e C não tem uma pontuação em específico, né? E tem alguns programas não classificados. Com essas mudanças que estão ocorrendo agora no Qualis, que aí, na verdade, inclusive em alguns momentos, e a própria CAPES chegou a divulgar logo no início das discussões a respeito dessas mudanças, chegou a divulgar uma tabela, que na verdade era uma tabela de uso, né, interno da CAPES, que não estava, logicamente, levando em conta algumas especificidades de cada área. E aí vários docentes, alunos começaram a divulgar essa lista como sendo a lista definitiva. E aí nessa nova lista é que já consta aí uma nova classificação. Em A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C. E aí realizando alguma série de mudanças em relação a essas pontuações. Nessa nova classificação, A1 continuaria 100 pontos, A2 85 pontos, A3 75, A4 65 pontos, B1 55 pontos, B2 40 pontos, B3 25 pontos, B4 10 pontos e C ainda sem nenhuma pontuação em específico.
E aí, como Eu nós... também já vi programas, quando vai fazer a seleção, que o próprio programa coloca uma pontuação para os artigos. Eu já vi programa que não aceita B2, só aceita B1, A2 e A1. Eu já vi programas que aceitam a C e pontuam a C. Então, assim, não é uma coisa tão fixa, assim, de a pessoa, o aluno ou o acadêmico ficar vidrado nessas pontuações. E é óbvio, é importante para o programa, é importante para o currículo do acadêmico, mas igual você falou, ele tem que saber o que ele quer com essa publicação, né? Sim, porque na realidade, como eu mencionei, a CAPES criou o sistema avaliativo do Qualis para, enfim, minimamente medir, seguindo alguns critérios pré-estabelecidos para aquele periódico e atribuir uma pontuação, e aí, se um docente, um discente publicar naquela revista, tem aquela pontuação equivalente para aquela sua publicação. Mas, por exemplo, a princípio, isso, o Qualis não deveria valer, ser instrumento avaliativo na hora de uma seleção de um mestrado e doutorado. E quase todo programa coloca uma pontuação. Às vezes, essa pontuação que a própria CAPES impõe, ou mesmo uma classificação distinta, como o senhor mencionou agora, que alguns programas contabilizam aí 5 pontos, 1 ponto, para uma revista que está classificada como C. Eu mesmo já participei de processos seletivos, né, enquanto discente, em alguns programas de pós-graduação em Direito, alguns faziam aí uma pontuação, digamos, por faixa. Então, se eu tinha uma publicação de B3 a C, tinha 1 ponto, se tivesse um artigo publicado. Se eu tivesse um artigo B2, por exemplo, 2 pontos. Então, realmente dentro, né, daquela fase de análise do currículo. Então, realmente, cada programa tem as suas especificidades e cobra em menor ou maior grau. Aqui, por exemplo, no nosso programa da Unimar, não é imposto aos alunos um Qualis mínimo em relação à publicação. Né, as regras nossas, o aluno tem que ter uma publicação para qualificar, pelo menos uma para qualificar a dissertação, e no mínimo acho que 2 ou 3 para o doutorado. Mas a gente não impõe aí um Qualis mínimo. Há programas, por exemplo, que o aluno do mestrado tem que publicar pelo menos uma B1 para realizar a sua qualificação de mestrado. Então, realmente vai depender muito do programa. E aí, lógico, a maioria das vezes, os programas que têm uma avaliação maior, até para manter aquele certo nível de avaliação, acaba exigindo mais do que outros programas, entre aspas, menores, conceito 3 ou conceito 4. Já os programas com conceito 5, conceito 6 na área do direito, acabam impondo, cobrando por vezes mais, tanto do discente quanto do docente. E aí, na realidade, inclusive, lá atrás, na própria área do direito, houve uma celeuma muito grande, porque teve um determinado período, enfim, de um coordenador da área do direito, que eu não vou mencionar, que na época da abertura dos pedidos de novos cursos, né, os APCNs, foi imposto para a área do direito um mínimo de publicações dos docentes em revistas A. E aí tinha que ter um percentual mínimo e uma série de regras que na época gerou uma celeuma, porque várias universidades que tinham nota 4 no seu mestrado iam pleitear, e por conta dessas regras que acabaram, né, enfim, não sendo aplicadas, porque realmente houve uma mobilização muito grande dos programas, na realidade acabou sendo modificado, porque nenhum daqueles programas que ia pleitear abertura do doutorado tinham condições de pedir, porque estava se exigindo aí uma quantidade bem elevada de publicações em periódicos A1 e A2. E aí, no direito, a gente tem uma desvantagem, entre aspas, é que nós temos pouquíssimas publicações que são classificadas como A1 e como A2. E aí você pode mencionar, professor Walter, a gente tem mesmo poucas? Tem. Né? Devido a essa pressão impostas pelas universidades e pelo próprio sistema avaliativo da CAPES, algumas áreas em específico acabam sofrendo, digamos assim, mais do que outras sobre esse aspecto de localizar uma revista que tem uma classificação. Por exemplo, na maioria não, mas quem é da área de direitos humanos, direito constitucional, acaba tendo, direito ambiental, acaba tendo uma diversidade muito grande de periódicos que são classificados em A1 e A2, que são dessas áreas. Para quem é, por exemplo, de direito tributário, não existe nenhuma revista específica de direito tributário que seja classificada como A1 ou A2.
E aí acaba impondo aí uma série de limitações aos docentes que querem ou que só publicam em específico na área de direito tributário. Pelos próprios critérios da CAPES, a quantidade de revistas A1 mais a quantidade de revistas A2, elas têm que ser até 25% de todas as revistas classificadas. Ou seja, dentro da quantidade, se nós temos 100 revistas classificadas para aquela área em específico, até 25% podem ser de revistas A1 e A2. A quantidade de periódicos classificadas como A1 tem que ser maior do que a quantidade de periódicos classificadas como A2. E a quantidade de periódicos classificadas como A1, A2 e B1 tem que ser menor do que 50% de todas as revistas classificadas dentro daquela área em específico. E isso, as porcentagens levando em conta a classificação atual, né? E aí, professor, qual é a quantidade, enfim, de revistas classificadas? Na última quadrenal, quando foi divulgado, né, a classificação, entre aspas, definitivas dentro daquela quadrenal, que foi no ano de 2017, na área do direito, nós tivemos 2.059 periódicos classificados no Qualis. Desses 2.059, nós tivemos apenas 67 periódicos classificados como A1, ou seja, representando aí 3,25% dentro do montante total de periódicos classificados. Professor Walter, mas 3,25%, né? 67 periódicos é um número elevado. Notem, desses 67%, não necessariamente são 67 revistas distintas. Por quê? Porque se você verificar o Web Qualis e a planilha do Qualis, algumas revistas acabam solicitando a classificação 2, 3 vezes a partir dos seus ISSNs distintos. Então, às vezes, um periódico pede a classificação a partir do seu ISSN impresso, da versão impressa, e solicita também pelo ISSN da sua versão online. E aí acaba, na verdade, dentro desses 67%, há algumas revistas que são duplicadas, justamente pela essa questão do ISSN da versão impressa e da versão online, né? E aí esse número, na verdade, acaba diminuindo consideravelmente nessa perspectiva dos 67 iniciais. E algumas delas são, na verdade, inclusive, periódicos estrangeiros, que acabam, por vezes, tendo aí uma série de dificuldades e limitações, digamos assim, para um discente ou um docente do direito aqui no Brasil publicar. E aí há revistas que são de outras áreas, enfim, porque uma revista, até então, ela poderia ser classificada em várias áreas do conhecimento, em específico. Por exemplo, eu mencionei essa revista, que é uma das revistas com maior fator de impacto em língua portuguesa, que é a Revista de Estudos Feministas, da Federal de Santa Catarina. Para você ter uma ideia, ela foi classificada, eu acho, mais ou menos em umas 10 áreas diferentes na avaliação de 2015. Por exemplo, ela foi classificada em A1, na área de antropologia e arqueologia, em A2, na área do ensino, A1, interdisciplinar, A1 no direito, na época, B1, já mudou a classificação, também foi B1 na ciência política. E aí, inclusive, por essa questão, né, de o mesmo periódico ser classificado com os extratos diferentes, a depender da área, foi que a CAPES começou a discutir, então, critérios mais homogêneos para as grandes áreas, para tentar justamente diminuir um pouco essas assimetrias. Enquanto no direito uma revista era avaliada como A1, em outra área ela era avaliada, por exemplo, como um B2. E aí há uma série de discussões dentro do direito para essa discussão, né? Para essa questão, então, de você ter a aplicação de algumas regras gerais. Em alguns aspectos, as revistas do direito fatalmente vão acabar caindo de classificação justamente por não atenderem alguns requisitos, digamos assim, mais que são anotados já em outras áreas do conhecimento, com essa preocupação que eu mencionei do fator de impacto. Nós temos 4 minutos ainda e teve uma pergunta que é uma pergunta bem corriqueira. Sobre o CONPED, o Congresso Nacional de Pesquisa em Direito. Nós participamos, coordenamos um GT, até foi um dos alunos que participou do nosso GT, ele perguntou quanto que vale as publicações do CONPED? Porque houve uma alteração, antes era capítulo de livro, aí houve várias alterações aí. Você pode falar isso rapidinho para a gente? Posso sim. Não, na realidade o que acontece? A preocupação do CONPED, né,
é justamente que as suas publicações tenham uma classificação bem elevada, né, dentro desse sistema então avaliativo da CAPES. O que acontece? Lá atrás, todas as publicações do Comped se davam sob forma de anais, né? E aí, dependendo, enfim, do ano, do coordenador da área do direito, por vezes considerava os anais do Comped como capítulo de livro, e aí a gente colocava, né, no Sucupira, então, como capítulo de livro. Outros momentos era colocado como anais de eventos. Por quê? Porque, inclusive, houve já momentos que havia uma classificação em específico em relação a quais eventos, o que não ocorreu, o que não ocorre até hoje em outras áreas. Outras áreas não têm aí uma classificação em relação a eventos. Há outras áreas que há uma classificação e discussão, por exemplo, em relação aí a trabalhos técnicos, a pareceres que são elaborados do direito, e já não tem uma classificação em relação a isso. Então, o que acontece? No caso do Comped, como eu falei, de início, lá atrás, eram ou capítulos de livro ou era anais de eventos, né? Quando, na época, lá atrás, existia a classificação dos anais, era como anais, foi acordado na época a diretoria do Comped com a área do direito, com o coordenador do direito na CAPES. Depois, como eu falei no início da live, houve aí uma certa preponderância, né, ou uma corrida, melhor dizendo até, para os periódicos, justamente porque foi elevado para a área do direito uma pontuação, foi dada uma pontuação bem elevada para a publicação, então, artigos em periódicos. E aí, como foi a decisão da diretoria na época? Vamos pegar e criar algumas revistas do Comped. E aí encaminhar, então, algumas dessas publicações para as revistas. O Comped, na realidade, já tinha uma revista inicial, né? A Revista Brasileira de Direito, que ela, inclusive, né, tem uma revista que é similar ao nome, que é uma publicação do IMED, cujo o editor é o professor Fausto, um grande amigo. E aí, o que acontece? Por coincidência, tanto essa revista do IMED quanto a revista do Comped, elas são classificadas no extrato A1. Mas as outras revistas que foram criadas no seio, então, do Comped, a gente tem a plataforma IndexLaw, e aí você tem uma série de revistas, e cada revista publica os artigos, então, de um GTI específico. Na primeira classificação, que foi feita a partir da criação desses periódicos... Faltando 1 minuto só de live. Tá. O periódico não foi classificado. Por quê? Justamente porque eram revistas novas. A área do direito se classifica a partir você tem que ter no mínimo 3 edições publicadas. Na época, as revistas do Comped não tinham essa classificação, essa quantidade mínima, né, de números publicados, então ela não foi classificada. E aí, a questão é, peraí, então, primeiro, o meu artigo ela vai para periódico ou vai para os anais? E aí a pontuação vai depender muito de qual é a revista que vai ser publicado, porque a gente não passou ainda em específico pela classificação no direito. Outras áreas já chegaram, inclusive, a classificar algumas revistas do Comped, mas a área do direito não classificou essas revistas que foram criadas a partir do IndexLaw. Então, pode ser que lá na frente, quando a revista for classificada, pode ser que a revista do GT de Direitos Humanos seja classificada como B1, mas, sei lá, a de Previdência Social seja classificada como B3. Hoje eu não tenho como afirmar em específico qual vai ser o qualis de cada uma das revistas. O que a gente tem tentado dentro da diretoria, né, eu sou os integrantes da diretoria, é, logicamente, atingir os critérios para que todas as revistas tenham, pelo menos, aí, uma classificação B2. Mas eu não tenho como afirmar aqui. E aí, aqueles artigos que não foram encaminhados para periódicos, dentro da perspectiva, porque a gente analisa, primeiro, a nota daquele artigo que foi submetido e apresentado, e também, lógico, a gente não pode publicar, por exemplo, 10 artigos da UEMP naquela mesma revista. Então, a gente cria uma série de requisitos para enviar, então, e publicar aquele artigo no periódico. Se o artigo fica como análise, ele vai receber a pontuação específica dentro daquele quadriênio para a publicação dos análises. Se a minha revista não está classificada hoje, no final da quadrenal, durante a quadrenal, vai ser classificadas as revistas, e aí vai ser, sim, atribuído uma pontuação para aquele artigo que foi publicado naquela revista. Beleza, então.
Walter, muito obrigado pela participação. Quero agradecer muito. Temos só 30 segundos. Foi um prazer. A gente pode conversar isso em uma outra live. Aí é responder as perguntas. Quem tiver pergunta, é só mandar por inbox. Sigam o professor Walter no Instagram. Me sigam no Instagram. A próxima live é com o professor Jairo. E até a próxima. Obrigado, professor Walter. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau.